Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Salve, rapaziada! Firmeza? Hoje o vídeo ele vai ser aqui na hunt nova que a CIP lançou no último update aí pra gente, que é o Asylum Castle. E daí a gente vai caçar aqui na parte de cima, né, das torres, a parte que é mais caçável solo, nos andares ali de baixo, que é onde fica as catacumbas, que são outros tipos de bichos. Aí ainda eu não consigo caçar ali, até por uma questão de eu ser sword, não ter um elemento que cruza muito bem ali. E além disso, os bichos batem bastante lá embaixo e é mais voltado para uma hunt em PTX4 ou um duo um pouquinho um level mais alto. Então, na parte de cima aqui já é um pouco mais caçável solo, é bem melhor comparado ali o andar de baixo. É uma hunt que eu gostei bastante de caçar aqui, os bichos são bacana, a hunt em si ela é muito boa. Eu diria que essa hunt é como se fosse ali um cobra abaixo, um 2.0, ou seja, é uma hunt voltada mais para XP do que para profit, até porque o profit dessa hunt, que é um dos pontos fracos que eu achei caçando aqui, é que 2 itens depende muito do market, ou seja, não tem preço de NPC, a gente só tem que depender do que o market está pagando para poder vender esses itens mesmos, que é a Demonic Core Essence e o Demonic Matter. E são esses 2 itens que juntos aí dá mais ou menos metade do profit da hunt vai ser desses itens, principalmente da Demonic Core Essence, que a galera compra esse item para poder caçar nos andares de baixo. Tem um mini word change ali que precisa entregar uma certa quantidade desses itens para poder liberar os andares de baixo. E além disso também tem questão que conforme você vai entregando esses itens, vai diminuindo o dano de agonia que é presente também nos andares de baixo. E além disso também tem uma questão de achievement e tudo mais. Já o Demonic Matter, ele é um item que ele é usado para você forjar as armas aí Inferniak, né, dar upgrade aí nas armas Inferniak. Então esses itens varia muito de quanto vai estar custando no seu mundo. Aqui no meu mundo tá custando entre 20 a 25k o Demonic Core Essence e o Demonic Matter tá custando aí uma faixa de 3k. Então o profit aí que a gente vai ter ao final da hunt vai ser com base nesses valores. Se no seu mundo tiver mais caro, você vai profitar mais. Se tiver mais barato, aí muito provavelmente o profit vai ser ainda menor ao final dessa 1 horinha de hunt. Sobre o level que eu recomendo caçar aqui, eu recomendo aí Knights de qualquer vocação. Então se você é Sword, você consegue caçar aqui. Se você for Axe, você vai conseguir caçar aqui também. E se você for Club, você vai conseguir performar muito bem aqui também, demorou? A melhor arma vai ser Sword, por conta que vai ser arma sanguínea, né? E as armas sanguíneas comparadas às armas Soul Weapons, né? Elas são mais fortes na sua natureza de dano ali e status base. As armas sanguíneas acabam sendo um pouquinho mais forte, mas isso não quer dizer que as outras não vai conseguir performar aqui. Sim, você vai conseguir caçar aqui, talvez não da mesma forma, mas sim você vai conseguir caçar muito bem aqui. Se você for Axe, você vem com seu Soul Eater, se for Club, vem com a Soul Mimer, e se for Sword, você pode vir aí com a Soul Shredder ou com a Sanguine Razor, sendo aí a Sanguine Razor mais forte que a Soul Shredder nesse resp aqui. Sobre os mobs que a gente vai enfrentar o Brute Rider Inferniak, vai enfrentar o Gorger Inferniaker e vai enfrentar também o Cineater ou Cineater, não sei muito bem como que fala a pronúncia, mas é esse bicho aí, Cineater Inferniak, vou falar dessa maneira. São apenas esses 3 tipos de mobs. Sobre quantidade deles, eles são bem parelhos aqui na hunt. Os que vai ter mais na hunt de fato vai ser o Brute Rider e o Gorger, então bem a pau aí os dois. Já o que tem menos na hunt é o Cineater, mas se você é um cara aí que quer rushar, cara, e pode colocar as 3 preys aí, ou se for colocar 2 preys, coloca no Brute Rider e no Gorger, que vai funcionar muito bem, já falando em questão de preys aqui. Já sobre as armas, que nem eu comentei anteriormente, os melhores elementos vai ser Energy, Ice, e dá pra caçar com físico também, caso você não tenha nenhuma arma aí bis, né, seja Soul Weapons ou Sanguine Weapons. Eu recomendo fortemente que você venha com arma Sanguine ou com alguma arma da Soul War, mas caso você não tenha, tem como vir com a opção de físico aí, vem com as suas armas Destruction, só que cara, vai ser bem inferior, mas é uma opção aí que você tem
para conseguir desenrolar aí no respawn. Se você vir com as armas Destruction, fique sabendo também que vai ser um pouquinho mais assado. Como a arma Destruction é bem mais fraca comparado às outras aí que eu mencionei, o seu regen de mana vai ser inferior, o seu regen de life vai ser inferior também. Então, consecutivamente, você vai perder XP, vai perder mais profit e vai se assar um pouquinho mais. Já sobre proteções, aqui bate muito o elemento Dark. Eu não vou falar aquela palavrinha, né? Porque senão o YouTube ele acaba me taxando aí, mas é aquele elemento Dark, tem que vir protegido, e há o elemento de Fire também, que é os dois elementos que eles batem bastante, principalmente aqui. O elemento Dark bate bastante aqui, grande parte do dano vai ser por esse elemento, então vem protegido aí com esse elemento. Pode ver que eu tô utilizando essa proteção na minha armadura, estou utilizando também Sanguine Legs, enfim, tô bem protegido em relação a esse elemento. Já sobre os cuidados, não tem um cuidado específico aqui que você tem que tomar aqui na Hunt, porém, tenha em mente que essa parte do meio, que é onde eu estou rotacionando, algumas box elas são bem mobadas, então por ser bem mobadas, você vai tomar um combo aí forte, então só tem que ficar ligeiro quando vir muito bicho em cima de você, porque sim, eles têm um combo um pouco forte quando tá em um grupo, então é só tomar cuidado em relação a isso, que eu acredito que um level 800 mais já consegue performar muito bem aqui. Já sobre charmes, eu estou utilizando um Low Blow e uma Vampiric Embrace no Brute Strider Inferniac, então a Low Blow tá entrando aí como um Major Charm e a Vampiric Embrace como um Minor Charm. Já no Gorger Inferniacer, eu tô utilizando uma Overpower e uma Void Skull, e no Cineater Inferniacer eu estou utilizando apenas uma Wand, que é o que eu tinha disponível para utilizar nele, e eu coloquei uma Wand e para mim tá funcionando muito bem. Tem outras opções de charmes que você pode estar utilizando também, como Savage Blow, Freeze, Zap, enfim, tem também esses outros charmes que acaba performando legal aqui também, mas a combinação que eu estou utilizando no vídeo é essa daí. Sobre Soul Core, eu não tenho nenhuma da Hunt, então como é um respawn voltado para XP, acaba que se você tiver a Soul Cores, é bem capaz que você potencialize essa Hunt bem mais do que eu fiz aí no vídeo. É um respawn sim muito bom para XP, então eu recomendo fortemente, se você vir caçar aqui, tenha a Soul Cores, porque aí vai potencializar muito mais a Hunt. No vídeo eu queria tentar gravar já com a Soul Cores para ver o máximo que eu poderia extrair da Hunt, porém tava muito caro a Soul Cores, estava difícil também achar, então aí na data de gravação acaba que eu não tenho aí a Soul Cores da Hunt ainda. Já sobre quest, o nome dela é No Rest for the Wicked, é a nova quest aí que a CP trouxe pra gente. O acesso ele é bem rápido e bem fácil, é só falar com o NPC da entrada da Hunt aqui, que é o Fernlore, o nome dele, alguma coisa assim, é só falar High Mission, tudo que tá azul, vai dar quest log e você já vai cair de cara aqui na Hunt, fechou? Já sobre roda de habilidades, é a roda padrão, igual a dos últimos vídeos, é os dois Eshorimais da roda, aumentando o dano do Eshorimais e reduzindo o cooldown dele. Tô com a gema level 3 upada até o máximo de dano base no Eshorigram, Amp Core level 2 e Gift level 1. Essa é a roda que eu estou utilizando. Já sobre algumas informações adicionais que eu gostaria de passar para vocês e acharem interessante, é aquela velha e boa food de ML que eu sempre recomendo para vocês. Você sentiu que o respawn tá assado, ou se ainda não tem o bestiário daqui da Hunt, ou você tem o bestiário, mas ainda assim está se sentindo um pouquinho desconfortável, utiliza aí a food de ML. Food de ML vai potencializar muito seus resultados aqui na sua Hunt, vai te deixar mais confortável. Em contrapartida, você vai conseguir acelerar um pouquinho mais a Hunt, então a food de ML, ela é uma boa opção aqui. Vocês podem ver um vídeo também que eu tô swapando do Arven Ring entre o Ring Bis, mas não precisa fazer isso aqui. Eu estou fazendo isso porque eu tenho o costume de fazer isso mesmo, então só ignora. Ponto muito positivo daqui também é que o loot ele é bem leve, a maioria do loot aqui é Platinum Coin, então você pode, cara, vir full cap aí, vir com bastante supply, bastante poção de vida, que se você quiser caçar aí por 3 horas seguidas, você aguenta tranquilamente, tá? E os outros itens que dropam são aqueles que eu mencionei no começo do vídeo, que a gente acaba ficando refém do market. Então agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse para vocês verem aí a rotação mais ou menos como que eu tô fazendo nessa Hunt. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente lá nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, não sabe como, tem um Seja Membro aí, já vai dar uma força gigantesca aí pra nós, demorou? A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!